Bom, hoje a gente tem essa expectativa, né, a partir até de uma apuração aqui do Estadão, do presidente Lula avisando os sindicatos de que vai editar uma medida provisória para liberar o saldo do FGTS para trabalhadores que tenham ficado com dinheiro retido, depois de aderir ao saque aniversário do fundo. E a gente tem essa manifestação do presidente ontem, hoje, em rádio e TV, cadeia, para dar visibilidade, talvez recuperar a sua popularidade com um pronunciamento rápido, com linguagem informal, onde Lula falou do pé de meia, que acredita hoje R$1.000 para os estudantes do ensino médio da rede pública aprovados em 2024, e reiterou a gratuidade de todos os 41 medicamentos da farmácia popular. Vamos ouvir um trechinho. Tem direito ao valor quem passou de ano, mas quem concluiu o ensino médio já pode sacar a partir desta terça-feira. E olha que legal, mais de 90% dos jovens que estão no programa passaram de ano. A segunda notícia que quero compartilhar com vocês é a gratuidade de 100% dos remédios do Farmácia Popular. Bom, qual que é a repercussão já dessa ofensiva aí em busca de visibilidade e recuperar a popularidade? Pois é, o presidente Lula convocou um pronunciamento, né, na televisão ontem à noite, 8h30 da noite, e ficou todo mundo pensando, o que ele vai anunciar? E ficou ali um bolão de apostas, né? Vai anunciar isso, vai anunciar aquilo, e ele simplesmente anunciou o que todo mundo já sabia, porque ele anunciou o que já estava anunciado. Né? Tanto o pé de meia a R$1.000, quanto a lista de 41 remédios gratuitos nas redes das farmácias populares, né? Da Farmácia Popular, que é um programa, aliás, muito justo do governo federal. Eu achei que quando você olha o programa, né, olha a forma, o formato do programa, eu fiquei assustada, porque não era um programa de um presidente da República, não era um pronunciamento de um presidente da República, mas sim um programa de candidato numa campanha eleitoral. Quando a gente lembra, né, quando tem eleição, agora, por exemplo, que a gente acabou de ter as eleições municipais de 2024, né, os candidatos alegres, falando, um monte de gente aparecendo e tal. E, aliás, esse monte de gente aparecendo no programa do Lula, eu achei uma outra curiosidade. 90% dos personagens que apareceram eram jovens e negros, ou seja, esse era o público que as pesquisas indicam que o Lula deveria abordar, agradar, tentar atrair. Então, a peça que o Lula levou ontem à TV não é uma peça de presidente da República, mas sim de um candidato num palanque, numa campanha eleitoral. Bem, isso é a questão da forma. No conteúdo, né, o presidente Lula, que despencou nas pesquisas de popularidade, né, ele cruzou aquela linha de que a popularidade é menor do que a impopularidade. O presidente Lula agora, ele está disposto a qualquer coisa e está tomando várias medidas com caráter popular. Medidas que são, inclusive, bem-vindas. Então, além dessa que você falou, Carolina, que é a do FGTS, você tem também ali a liberação do Plano Safra, vem aí também a extensão do consignado para o setor privado, né, do empréstimo, do crédito consignado para o setor privado, e o governo torce para que o Congresso aprove rapidamente a isenção do imposto de renda para quem tem renda até R$5.000. São todos programas que têm grande impacto popular, agradam a população que está apertada, com inflação alta, com a dúzia de ovos
hora da morte, inflação também nos alimentos, enfim. O Lula está mexendo ali com o orçamento e mexendo também com os meios de comunicação, mexendo com a comunicação interna para impactar positivamente a popularidade dele. Muito bem, vamos ver o resultado e também associado com aquelas viagens todas que o presidente começou a fazer, que você já destacou aqui também com a gente. Eliane, ontem teve uma aula magna aqui na USP, na Faculdade de Direito, estava lá o ministro Alexandre de Moraes e nessa aula um dos temas foi o trabalho das Big Techs, que ele acusou de fazerem lavagem cerebral. Vamos ouvir. As Big Techs não são enviadas de Deus, como alguns querem. Elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional. Então tá aí o ministro falando de uma guerra. É uma das guerras que ele está travando, né, Eliane? Exatamente, né? E aí é aquela história, todo mundo não. O Alexandre de Moraes é muito criticado porque ele é muito voluntarioso, né? Muito audacioso, mas eu lembro sempre que o Brasil deve muito ao Alexandre de Moraes porque ele é que enfrentou desde o início as ameaças de golpe do Jair Bolsonaro. Aliás, né, a denúncia da Procuradoria-Geral da República se refere à tentativa de golpe a partir de 2021. Mas eu lembro que desde o primeiro momento do governo Bolsonaro, ainda em 2019, o Bolsonaro já fazia manifestações com muita gente pedindo volta da ditadura militar. Uma dessas manifestações, inclusive, com o quartel-general do Exército ao fundo, o mesmo quartel-general do Exército que passou meses cercado de golpistas que ficaram ali se alimentando, autoalimentando o debate do golpe, que desceram em 8 de janeiro para quebrar tudo na Praça dos Três Poderes. Né? Bem, além disso, o Alexandre de Moraes agora enfrenta, né? Pegou ali uma lança para enfrentar também a audácia e a ameaça que significam as Big Techs, porque a internet, evidentemente, melhorou muito a vida de todo mundo. Eu mesmo pesquiso a internet o dia inteiro, né, para ter notícia, para confirmar um dado, ter uma informação histórica mais precisa, ou o nome de algum personagem das minhas colunas ou dos meus comentários na televisão e aqui no rádio. Mas, enfim, a internet está se colocando ali num projeto de dominação de corações, mentes, dominação política, dominação econômica do mundo. Gente, é impressionante, né? As Big Techs estavam por trás, por exemplo, do Brexit do Reino Unido, que hoje tem trazido grandes prejuízos ao Reino Unido. O Brexit, quando o Reino Unido saiu da União Europeia. As Big Techs estão por trás, por exemplo, das vitórias do Donald Trump nos Estados Unidos, do Milei na Argentina, do próprio Bolsonaro aqui no Brasil, enfim. E o que o Alexandre de Moraes está dizendo é o seguinte: é preciso que respeitem a soberania dos países, dos estados soberanos e também a legislação, a Constituição desses países. Né? O que ele está fazendo agora, essa nova guerra, que agora é contra o Rumble, que eu nunca tinha ouvido falar desse tal de Rumble, que está associada a uma empresa do próprio Donald Trump,
né, e que está seguindo os passos do X. A própria guerra está seguindo os passos do X. O Alexandre de Moraes exige o óbvio, que uma empresa que atua no Brasil precisa ter representantes no Brasil. Quando tem algum problema, alguma cobrança, alguma ordem judicial, quem é o representante? Né? Tem que ter um representante, um interlocutor, algum responsável para responder, para receber as reivindicações, as demandas da justiça brasileira, por exemplo, né, e respondê-las. Além disso, pelo óbvio, né, a empresa que atua no Brasil tem que seguir a legislação brasileira, a Constituição brasileira e respeitar as ordens judiciais do Brasil. Então, o Alexandre de Moraes, assim como tinha suspendido a atuação do X, agora suspendeu também a do Rumble, enquanto eles não se adaptarem às regras brasileiras. Mas o Rumble, associado à empresa do Trump, exige alguma coisa assim incompreensível, e não apenas para nós, os leigos, incompreensível inclusive para especialistas na área de direito ou em qualquer área, que é o seguinte: eles querem processar o Alexandre de Moraes com base na legislação americana. Não faz o menor sentido isso. Então é uma guerra política das Big Techs contra o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Aliás, talvez não por mera coincidência, exatamente na hora em que ele é o relator e será o relator do julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. E esse julgamento deve e possivelmente será ainda esse ano. Seguimos com a Eliane Cantanhede, agora já com os dados do IPCA, Eliane. O IPCA 15, considerada a prévia da inflação oficial do país, registrou uma alta de 1,23% nos preços em fevereiro, dados do IBGE que acabam de sair. O resultado veio bem acima do número registrado em janeiro, que era 0,11%. A alta foi de 1,12 ponto percentual de um mês para o outro. Apesar da forte aceleração, o resultado veio levemente abaixo das projeções de analistas do mercado financeiro, que previam uma alta média de 1,34% no mês. Essa alta foi puxada sobretudo pelo grupo de habitação, que avançou 4,34%, influenciado pelos avanços de 16,33% da energia elétrica residencial e 0,52% das taxas de água e esgoto. Bom, a gente tem agora, nesse momento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participando de um evento aqui em São Paulo, do CEO Conference 2025 do BTG Pactual, e ele já começou falando sobre isso. Aqui o broadcast nos avisa que Haddad diz que o mercado hoje está mais tenso do que em outros tempos, pessoas estão com mais dedo no gatilho para agir, se proteger ou especular. Contexto de mercado é mais tenso, e aí cita a turbulência nos Estados Unidos, a falta de previsibilidade em decisões de lá com razões para tensão no mercado, a situação como desafiadora, e diz que o Brasil deve esse descolamento maior da economia ante pares no final de 2024. E aí diz que tivemos avanços na economia que nem sempre são levados em consideração. Ontem ele também se manifestou aí sobre ajuste fiscal, defendeu o arcabouço fiscal e afirmou que não existe um ajuste possível caso a economia do Brasil não cresça. Vamos ouvir. O arcabouço fiscal que foi aprovado já prevê um piso de investimento público. Acredito que seja a primeira lei, não tenho lembrança de alguma lei federal que tenha estabelecido um piso no orçamento para o investimento público, justamente para recuperar a ideia de que se o Brasil não crescer, não existe ajuste fiscal possível. Bom, Eliane, um combo importante aí para a gente analisar o futuro do governo, pensando nesses dados. Deve sair taxa de emprego, também desemprego com bons números ali, segundo o Ministério do Trabalho, mas é um conjunto de informações que preocupa por conta dessa inflação alta, né? Pois é, em 2024 o Brasil cresceu acima, bem acima do previsto,
né? Os pessimistas do início se surpreenderam porque o resultado foi muito positivo no final, ainda não tem consolidado, mas a previsão de crescimento em 2024 é bem pertinho dos 4%, foi um crescimento robusto. Isso significa emprego e renda que estão bombando, isso é importante, mas todas essas vitórias, elas são embaçadas por duas questões. Primeiro, a questão fiscal, né? Se o governo não consegue cortar gastos, não consegue botar a balança ali entre gastos e receitas num nível aceitável, o mercado põe o pé atrás, né? Os investidores põem o pé atrás. E a segunda questão, que tem também um efeito político muito forte, é a questão da inflação. Inflação alta significa juros altos. Juros altos prejudicam o crescimento. Se o crescimento não é robusto, prejudica emprego e renda. Enfim, a economia é toda equilibrada nela mesma. Se uma das pernas se desequilibra, vai desequilibrando uma atrás da outra. E é esse o risco do Brasil. Além disso, como eu falei, tem a questão política, porque inflação já é muito negativa ali para a avaliação de governos, de presidentes, né? Mas a inflação de alimentos é ainda mais grave. Esse ano tende a melhorar porque a previsão é de uma safra recorde, né? Safra recorde significa muita oferta, redução de preço. Mas, enfim, o governo precisa mostrar vontade e mostrar que sabe, que percebe a importância do equilíbrio fiscal. Até agora, o Haddad parece sempre falar sozinho, porque o Lula não dá bola, o Rui Costa não dá bola, a Gleice Hoffmann, ainda presidente do PT, mas a cabinho do Palácio do Planalto também não dá bola, e o mercado põe o pé atrás, porque a questão fiscal, sim, é muito definidora dos rumos da economia. Bom, Eliane, a guerra na Ucrânia ontem completou 3 anos, e foi um dia de votações lá na ONU. No fim, acabou sendo aprovada uma resolução apoiada pelos Estados Unidos, mas sem mencionar a culpa da Rússia. Mas antes, né, mais cedo, tinha sido rejeitada ali tinha sido aprovada uma resolução, tinha sido votada uma resolução em que os Estados Unidos se posicionaram ao lado da Rússia, ao lado das principais ditaduras e contra os aliados europeus. Pois foi a primeira derrota internacional do Donald Trump nesse segundo mandato. Essa resolução foi apresentada pela Europa, né, condenando a Rússia pela invasão da Ucrânia, até porque as leis internacionais dizem que estados fortes não podem tentar abocanhar territórios de estados mais fracos, que é exatamente Rússia, muito forte, a Ucrânia bem mais fraca, inclusive belicamente, e a Rússia quer anexar mais territórios, além dos que já anexou da Ucrânia. E os Estados Unidos, do Donald Trump, perderam feio. Por quê? Porque perderam ao lado de ditaduras, como a ditadura sanguinária da Nicarágua, a ditadura sanguinária da Coreia do Norte, da Guiné Equatorial, do Níger, do Sudão, Belarus e, claro, da própria Rússia, que é também um regime autoritário. E como é que o Brasil ficou nessa, né? Porque me parece meio óbvio que a posição deveria ser de condenar o invasor e a Rússia que invadiu a Ucrânia. Mas o Brasil seguiu uma lógica diplomática,
uma lógica de parceria nos BRICS, porque a Rússia é dos BRICS, é parte dos BRICS, e os outros países dos BRICS votaram pela abstenção. Brasil, China, Índia e África do Sul se abstiveram ao lado de 65 outros países. Mas o fato é que 95 votaram a favor do texto que foi lançado, apoiado pela Europa. A Europa que está se contrapondo aos Estados Unidos de Trump. Mas ontem teve uma reunião, encontro tete a tete em Washington entre Trump e Macron, tentando acertar esses ponteiros. Mas, olha, aplausos aí, pontos para o Macron, que está sendo aí o primeiro a olhar no olho do Trump e dizer: companheiro, o senhor não é o imperador do mundo.